Olá pessoal, boa noite. Vamos aqui para a nossa revisão da disciplina de Física Mecânica do curso de Engenharia do Centro Universitário Luterano aqui de Santarém. Então hoje nós vamos fazer uma breve revisão sobre os vetores, né? É um pré-requisito aí para o estudo da Física Mecânica, da Física 1. Então nós temos aqui o primeiro problema, que é para encontrar coordenadas vetoriais partindo da forma canônica, né? Então nós temos aqui três vetores na forma canônica, ou seja, onde esses vetores eles estão no R3, estão no espaço, nós vamos definir as suas coordenadas. Então é simples, né? Nós temos aqui as componentes vetoriais, né? 2, menos 4 e 3, que são justamente as coordenadas. Então o vetor V, as suas coordenadas é 2, menos 4 e 3. Nós temos aqui as coordenadas do vetor V. O vetor W, as coordenadas do vetor W aqui é 1, né, que tem 1 bem aqui no I, no componente I. Então é 1 menos 2, não tem aqui o componente K, né, significa que está na origem lá do eixo Z, não é isso? Então é 0, então a coordenada é 0. Aqui nós temos o vetor U, certo? Onde o vetor U também é a mesma forma, não tem a componente I nem a J, ou seja, está na origem, né? Então é 0, 0 e o K, e é relacionado ao componente K, que está no eixo Z, é 3. Então essas são as coordenadas vetoriais, tá? Então é um problema bem simples, né? Problema de definição realmente, tá certo? Agora nós vamos trabalhar aqui um outro problema que relaciona a adição, operações com vetores, né? Uma adição. Então nós temos aqui dois vetores, né? O vetor A, 3i mais 5j, o vetor B, 9i mais 4j. Vamos determinar a soma, ou seja, vai ter um vetor resultante, S, que vai ser obtido pela soma do vetor A mais o vetor B. Então, como é que nós vamos fazer isso aqui? Nós vamos somar. Então, nós temos o vetor S, ou seja, o vetor resultante, vetor soma, é a soma do vetor A. Então, quem é o vetor A? 3i mais 5j. Então, 3i mais 5j, certo? Esse aqui é o vetor A, vou botar em parênteses aqui, mais o vetor B. Quem é o vetor B? O vetor B é 9i mais 4j. Então, esse, fechar o parênteses aqui, 4j. Então, esse é o vetor, só ajeitar aqui um pouquinho, esse é o vetor A e o vetor B. Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos agrupar as componentes, né? Ou seja, o componente I é 3, aqui do vetor A, e aqui é 9. Então, nós vamos somar 3 mais 9, que são respectivamente a componente I, 3 mais 9, mais os valores relacionados à componente J é 5 e 4, ou seja, vamos somar 5 mais 4J, certo? Então, nós agrupamos, né? Então, a soma, o vetor resultante, vai ser 9 mais 3, vai dar 12, então é 12i, mais o componente J, 5 mais 4, 9J. Então, nós obtivemos aqui o vetor soma. Próxima questão nós vamos calcular o módulo do vetor, ou seja, nós vamos calcular aqui o módulo do vetor soma. Então, a definição de módulo, né? Vou só escrever aqui a fórmula ou a definição do módulo do vetor. Soma, no caso, é dado pela raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Como esse vetor está no plano, tá? Se ele tivesse no espaço, a gente ia colocar aqui mais z ao quadrado. Como ele está no plano, tá certo? Então, a gente só escreve desta definição aqui da fórmula do módulo. Então, o vetor soma, o módulo do vetor soma vai ser igual a raiz quadrada de x ao quadrado, aqui aqui, ó, x é esse valor e o 9 é o y. Então, vai ficar 12 ao quadrado mais 9 ao quadrado, certo? Então, nós vamos obter que o módulo do vetor soma é dado pela raiz quadrada de 12 ao quadrado, 144, mais 9 ao quadrado, 81.
Então nós vamos obter aqui que o módulo do vetor soma é igual a raiz quadrada de 220, se eu não estou enganado, 225. Então o módulo do vetor soma é igual a raiz quadrada de 225 é 15. Então nós tivemos aqui módulo do vetor soma. Então são duas questões aí de fundamentos básicos aí de cálculo vetorial, tá certo? Para definir coordenadas, tá? E aqui é soma vetorial, ou seja, a soma vetorial a gente iguala as componentes, o valor que está relacionado na componente I com componente I, componente J, componente J, e depois no final a gente obtém o valor resultante, e aí aqui no caso ele pediu o módulo do vetor resultante, aplica na fórmula do módulo, e aí a gente encontra o módulo do vetor soma que nós obtivemos aqui em cima, certo? Vou gravar um segundo vídeo relacionado ainda a cálculo vetorial e já a gente retorna.